A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por esta rica e poderosa oportunidade, porque eu sou nosso Deus, aquele que nos cuida e os mínimos detalhes e está sobre os poderes das grandes, fortes mãos do Eterno, o Rei do Senhor dos Exércitos, aquele que chama Yahvé, aleluia, Jeová, aleluias, Adonai, aleluia, aonde o nome dele é indescritível, inefável, aonde o nome dele não tem um adjetivo que possa ser substituído, porque o Senhor, o nome dele é o nome dele, o eu sou, a quem ele disse para Moisés. Se perguntar quem foi que me enviou, diga que foi o eu sou, aleluia. Esse é o nosso Deus, poderoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. É o Senhor dos Exércitos, poderoso, eterno Pai. Apresento a Ti, Senhor, reverenciando o Teu santo, poderoso nome, inigualável, indescritível. Aleluias, porque o Senhor é imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Não há outro como Tu, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Rei do universo. Sobre este dia entregamos a Ti, ó Senhor, e fazendo dele, aleluias, a guarda que é a Tua mão, a guarda de Israel, onde não dorme. O Senhor nenhum momento toscaneja, não tira nenhum cochilo. O Senhor estende sua mão direita sobre o Teu povo aqui hoje, que está ouvindo a Tua palavra, e colocando sobre a Tua sustentada, poderosas mãos, protegida, porque o Senhor é aquele que vai adiante de nós, e a gente desse seu povo que crê no Teu santo poderoso nome, que vai à frente na entrada e na saída, os guarda. Assim eu vos agradeço por este dia, Senhor. Amém? E sobre essas vidas que o Senhor determinou hoje, uma guarda está sobre a mão do Senhor, a tua chegada e a tua saída. Amém? É desta forma mesmo. Quando tu chega, já está guardado. E que quando tu saíste, se tu chegou guardado, é porque quando você saiu, saiu com a guarda de Israel. Foi exatamente nessa ordem que o Senhor Cristo Jesus está trazendo para que você saiba que Ele é um Deus na sua vida. Amém? E começa a glorificar, dizendo, graças te dou. E os adjetivos é você que vai procurar para colocar. E Deus está dizendo, eu sou que sou. Aleluia. E aí a gente humanamente fica buscando quantas palavras vamos designar o Senhor de tanto poder. E está dizendo para mim, para você hoje, eu sou que sou. Aleluias. Não temas. Glória a Deus, amém? Graças a Deus essa rica oportunidade. Esse é o Deus tremendo, grandão, aquele que andou pela Galileia, pela Judeia, aquele que foi e voltou, aquele que se dirigia a mancos, doentes, todo tipo de enfermidade, de maldições hereditárias, dos pecados. E aí ele foi e colocou sua mão e curou. Não importando a origem, ele curou porque ele quis curar. E hoje, apresentando ao Senhor Jesus a vossa vida, diz, queres me curar, Senhor? E Jesus vai dizer, que nem falou para aquele homem, eu quero, aleluia, eu conheço o seu deitar, seu levantar. Eu sei de onde você veio. Eu sei para onde eu vou te levar. Eu quero. Aleluias. Receba da mão de Cristo Jesus toda a cura necessária que Ele está demonstrando que enviará sobre você. Porque Ele diz que sabe para onde vai te levar. Aleluias. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Que Deus é esse? Senhor do universo. Pega as espadas, irmãos. E que Deus, quando fala, Ele fala. Ele é o Senhor que não dorme. É o guarda de Israel. Com o Senhor Jesus não tem cochilos. Ele pode passar até umas pestanas em sua casa. Por que disse na sua casa pode passar umas pestanas? Porque Deus já falou conosco sobre essa palavra. De quando Ele bateu a porta, você abriu. E no momento que está pegando fogo, você pensa que Jesus não está e disse, eu estou aí. Eu estou aí. Estou lá. Ora.
É a palavra do Senhor. Eu estou aí. Amém? Glória a Deus. Me chama para ser na bonança. Eu estou aí. Aleluia, Deus já está falando. Vamos para o capítulo 2. Vamos seguir agora, retornar aqui um pouquinho, é como o Senhor nos dirige. Apocalipse, capítulo 2. Aquele que o Senhor diz, João, companheiro de vocês, no sofrimento e no reino e na perseverança de Jesus, que está em ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus. Essa aqui é uma introdução, quando ele fala do Filho do Homem. Eita Jesus! Aleluia! Capítulo 2, irmãos. Vamos até lá? Quis fazer esse adendo para entender que Jesus veio falar com João. Ao anjo da igreja Éfeso, escreva. Isso aqui é uma ordem, não é assim? Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos direita. E ante entre as 7 candelabros de ouro. Ele está dizendo que na outra, entre as 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Mas contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor, lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, verei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido ouça, e o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Eita Jesus, a gente com fome de viver as coisas da terra, né? E Deus declarando aqui, Deus conosco, que não estava aqui conosco, já estava, aleluias, ao lado do trono, retornado ao trono do Eterno. Mas ele estava a falar com João. Foi direto, ele foi sucinto. Ele disse que falando na igreja, para Éfeso, a igreja de Éfeso, o povo ali, aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus apontou o que via sobre sua igreja, sobre aquele seu povo. E se eu e você tomar essa palavra para mim e para ti, e se você toma essa palavra para você, sendo essa igreja, eita Jesus, aleluias. Porque o Senhor disse assim, olha só, João, porque Deus falou para João, quando eu digo Deus, irmãos, foi Cristo, nesse momento. Falou para João que o candelabro, ele se acende. Ele falou 7. O nome perfeito do Senhor. Ele falou entre as estrelas. Aleluias. E quando ele fala sobre estas, ele está dizendo, ele fala no, vamos subir mais um pouquinho. Quando o Senhor diz que está sobre, aleluias, na mão, ele disse, eu sou o que falei para ti. Eu vi os candelabros, são os 7 de ouro, e entre eles candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. E ele disse, 7 estrelas que você viu é as 7 igrejas. E dos 7 havia também os candelabros, havia uma luz.
E Jesus foi bem categórico e bem reto quando ele disse que as estrelas que ele viu e as estrelas que estavam sobre as 7 igrejas, né? E ele foi reto e sucinto. Ele disse: me alegro, eu conheço as suas obras, Éfesos. E a gente vai buscar lá na memória. Paulo pediu muitas ajudas financeiras da igreja de Éfeso para ajudar Jerusalém, que estava passando por fome. Eita Jesus! E o povo dele passando por aperto, sendo pressionado para o lado de lá. Eita Jesus! E Jesus viu todos os seus esforços para se manter firme. Homens praticando palavras de heresia, usando o nome de Jesus. E ele ali, perseverando. Ele disse: você não desfaleceu. Mas Jesus disse: mas eu tenho algo contra você. Eu quero que em você agora conserte algo para que você possa se reposicionar. Eita Jesus! Volta ao primeiro amor. Cheio de paixão ali, fomegando. Mas volta e se arrepende do que estava de distância. Eu sei que tipo de distância Deus estava falando aqui. Eu poderia aprofundar sobre isso, mas é o que Deus quer falar nesta manhã. Que quando ele disse: mas eu tenho algo a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas. E aí Deus veio, a palavra, quando ele traz a revelação, ele faz do jeito que ele quer. Como eu também odeio. Irmãos, aqui eles faziam uma analogia dos seguidores, simbolicamente seguidores de Balaão. Ensinamentos que os homens estavam trazendo de acordo com seus interesses. Ele pode amaldiçoar uma coisa, abençoar outra. Alguma coisa fica protegida de ser amaldiçoado, protegido dos seus interesses, aí não amaldiçoa. Então ele disse: eu sei, Éfeso, que você odeia estes, como eu também odeio os falsos profetas, os falsos ensinadores. Aleluia. Porque quem tiver ouvido, que ouça. E essa palavra, o nosso Cristo Jesus, ele se antecipava lá em Isaías 6, 9, 10, que diz, olha só, eu até separei, quando o Senhor veio proeminentemente, antecipadamente, a palavra dele proeminente, mas antecipadamente ao profeta, que ele dizia, então diz, envia-me, foi quando ele disse, pode me enviar, Senhor. Então ele disse, então vai e diz a este povo, ouves realmente, mas não entendeis, e vestes realmente de fato, mas não ver. Porque engoda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, fecha os seus olhos para que ele não venha e ele a vê os seus olhos, a ouvir com os seus ouvidos e entender com seu coração, que volte e seja curado. Este é o mesmo que antecedentemente chamou aquele que clama no deserto, lá no capítulo 40, versículo 3. Eis aquele que clama no deserto. Eis aquele que virá no caminho preparar, que Jesus vai vir e ele vai preparar esse caminho para poucos que querem ouvir. E olhe quanto João confrontou. João confrontou homens e mulheres que estavam no poder em transgressão. O profeta que veio selar como os profetas de todos de ontem, que não viram Jesus, mas o profeta que viu Jesus foi, aleluia, João, o Batista. E aqui diz para a igreja, porque quem tiver ouvidos que ouça o Espírito que diz à igreja. Quando eu me deparei a ouvir esta palavra, eu fui entender que Jesus fala por parábola. E os evangelhos, tanto de Lucas, Marcos e Mateus, no tema Mateus 13, 9, ele também falou em parábola e disse que quem tivesse ouvido que ouça. E as parábolas que estava ouvindo ali foi a parábola do semeador. Não está diferente do dia de hoje, onde está caindo a palavra do Senhor. Onde a semente está indo, algumas germinas, outra acha até lindo, maravilhosa, ela fica ali linda,
mas depois se afasta da água, ela não germina mais, morre ali. Outra sufoca no pedregulhos, junto com os aramanhos. Por que pedregulhos são essas coisas sedutoras do mundão? Fica bem deliciosa aos olhos daquele que não querem se separar dessas delícias do inferno. Não é as delícias que Jesus diz, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa onde... o que importa é que você sobreviveu e saiu daquelas fagulhas terríveis do passado. O que importa é que você sobreviveu e vai viver uma nova vida e se falar que a árvore da vida está a nos esperar quando Jesus voltar. Porque até lá alguns dormem. Até lá, quando Jesus chega na meio da tribulação, que vai ter os dias, os que vão ficarem. Porque aqui Cristo fala para João e disse, escreve para a igreja, sem faltar uma vírgula. E os dias de hoje, quantos nicolaítas, que são impregnações de filosofias de autoajuda, incorporação do evangelho, filosofias de levantamento de ego, que é empoderamento com o evangelho, essa matemática nunca vai cruzar. Se cruzar e fazer uma regra de duas perfeita, vai dar problema. Aleluias. Porque Jesus falou para João, então diga para ele, quem tem ouvido que ouça. Deus diz que revelou para aqui a palavra, para que eles tenham entendimento de separar, conforme eles sabiam separar de quem eram os falsos ensinamentos, que eles não toleravam a introdução da doutrina do homem, colocando o nome de Jesus dentro, dizendo que está fazendo o evangelho de Cristo. E aqui a igreja de Éfeso odiava, repugnava, abstraía daquilo que não aceitava o nome de Jesus. Hoje, nos dias de hoje, para ter muitos likes, para ter, aleluia, muitos escritos, para se manter no processo do sistema, começa a trazer introduções de empoderamento, introduzir autoajuda, tudo é do seu ser que sai. Que seu ser que sai? Que se você saísse, a gente tinha força para combater o Satanás, que todo dia nos oferece pratos. Inclusive, ao ouvir alguns que têm notoriedade, né? São notórios no que fala, diz que a palavra da teologia, porque ela sozinha ela mata, arabai, acandaçai. Deus diz que o conhecimento ele nos traz e nos liberta. Mas a palavra do Senhor que proferimos sobre a nossa boca, usando desse conhecimento para nos sair de situações de prisões que só Jesus arranca, tem alguns que levam a palavra do Senhor que não diz uma só vez o nome de Jesus. Deus sabe da vida deles, como está falando de Éfeso. É Jesus que vai julgá-los. Aqui Deus não me chamou a falar a palavra para expor a vergonha do outro. É só para que você, se ainda está com seus olhos vedados, comece a enxergar que Jesus, ele vai ter uma balança para julgar. Não há lugar que Jesus esteja presente onde o nome dele é negado. Aí vai dizer, mas ele faz prodígios, determinados homens de Deus aqui faz prodígios e milagres. Satanás também revecula prodígios para cegar e levar muitos para o inferno. E como fala? Porque eu e você não sabe a quem adora no secreto, a quem eleva sacrifício no secreto. Mas aqui Deus disse para João, né? Falar para Éfeso, eu sei que Éfeso odeia esses. Eu odeio também. Mas há uma coisa eu tenho a teu favor. Aleluias. Por manter essa estrutura de não se misturar com aquele que nega o meu nome. Para poder vender o evangelho. Para vender o meu evangelho do jeito que lhe apraz. Então, esta palavra hoje, eu nem pedi para que vocês dessem um gostei e um coração para Jesus. Eu vou deixar que vocês entendam
que hoje Jesus, que é o Evangelho que Jesus apareceu para Éfeso, de um cuidado cuidado tão grande por aquela igreja, por mim, por você, que está chamando-nos a atenção, porque conhecemos Jesus, você conhece Cristo. Então, inflama o teu coração e enche de vontade, onde você ir dizer, esse é o meu Jesus. É isso que Deus está pedindo aqui. Aleluias. Esse é o meu Cristo. Onde eu falo o nome dele, adoro para ele, digo para ele, eu louvo para ele. Toda a honra e toda a glória é dele e por ele. E sem ele nada acontece. Então vou continuar aqui, sendo uma voz que clama no deserto, porque eu sei que o meu Senhor é que toma conta de tudo em minha vida. Jesus quer isso de você. E abstenha-se, consiga entender, se separar. Eu odeio esses, viu? Não se engane não, que você não sabe. E se você não sabe, quanto a ele, eu vou julgá-lo. Mas hoje Deus diz, mas você não te cabe olhar a vergonha do outro. Olhe para suas próprias vergonhas. Eita, rabadassuiã. Jesus convida hoje a nos olhar a nossa vergonha. E quanto é que vai julgar o que faz no escondido? O que faz é entre ele e Jesus. A minha mão não entra, nem a tua, para apontar. Deus trouxe aqui direcionamento de que você pode reconhecer e se abster-se desses. Mas atribuir o seu dedão para apontar a vergonha do outro não te cabe e nem me cabe. Porque Jesus me chamou e chamou a tu para você procurar a sua vergonha. É sobre ela que ele diz, então você se arrependa que você deixou de me adorar como me adorava antes. Você se arrependa para dizer, não vou mais ficar me esforçando para esse pessoal não, porque esse pessoal não quer nada. Então aí vai esfriando. Se arrependa nos meus pés e caminha, porque eu sei que você não está, aleluias, a favor dessa situação. Você não coloca suas mãos para estar seguindo pessoas que possam estar se enganando e enganando muitos. Porque não é hoje, Deus disse que não apontasse a vergonha do que pode estar acontecendo com o outro, mas que eu e você nos apontássemos para o Senhor. Fazendo o quê? Uma revisão diária todos os dias. E colocando, Senhor, isso aqui é do seu agrado. Eita Jesus, é um confronto tão grande. Eu já vou fechar a palavra. Porque as espadas, ela corta. E quando ela corta de lá, também corta de cá. E eu digo, bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu te glorifico e te adoro. E digo, aleluias, perdoe, Senhor, os pecados do teu povo. Perdoe-me os meus pecados. Mas a tua palavra chega e Satanás sai. A tua palavra chega, mas o diabo bate em retirada. A tua palavra chega e o encardido retorna de um caminho de onde nunca deveria ter vindo. Por 7, ele volta para a glória do nome de Jesus. E receba que Jesus diz, eu conheço você. Aleluias. Te guardo na tua saída e na tua chegada, desde agora para sempre. Amém? Graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que Ele é bom. O laço partiu. Eita, quando você dormia, escapou. E estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.